Mais uma vez, boa noite a todos, meus queridos, muito obrigado. Vocês podem dar uma salva de palmas para esses rapazes, para esses ministros da música. Toda a vida minha esposa me corrige, porque eles não são meninos, eles são ministros. Aí, como começa com a letra M, eu acabo confundindo. Mas eles são ministros, amém? E são uma bênção na nossa igreja. Então, queridos, eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus, não fugindo desse contexto, não fugindo dessa proposta que Deus tem colocado para nós nesse tempo, dia 17 de agosto, dia Verbo da Vida de Missões. Atos 6, 7 diz, crescia a palavra de Deus e se multiplicava muito o número dos discípulos. Eu queria começar por um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Eu vi que chegaram mais alguns visitantes aqui. Sim, é a primeira vez? Primeira vez? Segunda? Para o nosso visitante de primeira? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, queridos. Fiquem à vontade, aqui é a casa de vocês, tá bom? Então eu queria começar por um texto que está lá em Gênesis 3, no capítulo 3, verso 15, que é onde tudo começa. Apesar de estarmos falando sobre o continente europeu, não deixa de ser missões de uma forma geral, ou evangelismo de uma forma geral. E no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, tem um texto, se os irmãos puderem colocar. Esse é um texto em que o Senhor Deus, depois que o homem caiu... Quantos sabem, irmão, que não era o plano de Deus o homem cair? Deus não fez um projeto para que viesse o homem cair e depois disso ele levantar um salvador. Não. O plano de Deus original era que o homem continuasse dominando sobre a terra, sobre os répteis, sobre tudo que rasteja, né? Ele deu nome aos animais. Eu sempre falo isso porque não tem como você falar sem ter esse contexto. E depois que o homem desobedeceu a Deus, esse plano original ele precisou de, digamos assim, de ser modificado. Não é que Deus errou no plano, o homem desobedeceu. Então aquilo que Deus tinha estabelecido para ele não poderia dar continuidade por ele, porque ele fracassou. Entende? Então Deus teve que prover algo. E quando nós vamos ler o capítulo 3, você vai ver lá Deus falando com o homem, você vai ver lá Deus falando com a mulher, e você vai ver o homem falando com aquela serpente que estava debaixo da influência de Satanás. Ele precisou de uma matéria para falar com aquela mulher. E Deus disse algo para ela: olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu acho que você, sem nem precisar dizer, você já sabe do que isso se trata, sim ou não? Está se tratando de Jesus Cristo. Jesus Cristo era aquela palavra, antes de se manifestar em carne, haja luz e houve luz. E quando o homem caiu, ele teve que prover, irmão, algo para manter a comunhão com o homem, salvar o homem. Então ele diz, vou pôr inimizade entre você e a mulher. Ele estava falando com Satanás ali, e que ele ia pisar na cabeça de Satanás, e Satanás ia lhe ferir o calcanhar. Quando nós vamos ver essa figura de linguagem, essa ilustração, digamos assim, né, Deus estava falando ali exatamente do que iria acontecer com Jesus Cristo na cruz. Amém? Então Deus já proveu algo antes de acontecer, visando, irmão, o nosso relacionamento com Ele. A salvação da humanidade. E de lá até aqui você vai ver vários textos. Aqui não tem como você não começar daqui, porque foi aqui onde foi lançado a primeira, digamos assim, profecia da parte de Deus. Visando recuperar, trazer de volta. Eu não sei se você consegue ver como eu vejo. Sempre foi o interesse de Deus, irmão, nos ter perto dele. O homem se afasta de Deus. O homem rejeita Deus, o homem ignora Deus. Mas sabe que mesmo essas pessoas que ignoram e que rejeitam Deus, Deus não deixa de amá-las. O pior dos pecadores, Ele não deixa de amar. Amém? Deus continua no mesmo canto. Deus foi atrás do homem para ter um encontro, Ele não estava lá. Estão comigo? E Ele continua o mesmo.
Só que quando nós vamos ver ao longo da história, quando você começa a ler a sua Bíblia, né, eu quero trazer aqui bem rapidamente essa retrospectiva. Você vai ver no capítulo 6 de Gênesis e no versículo 13, Deus dando continuidade. O homem falhou, o primeiro Adão falhou, Deus querendo ter ainda essa comunicação com o homem, ele levanta um outro homem para dar continuidade a esse plano. Isso aqui faz parte da missão, irmão. Amém? Amém? As pessoas só têm a ideia de missão quando Jesus diz, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso já é a continuidade. Amém. Mas tudo começou lá desde a queda do homem. Esse plano de Deus para a vida do ser humano sempre teve no coração dele, irmão. Eu sei que tem pessoas que ensinam ao contrário, que pregam ao contrário, que Deus não nos ama, que Deus está rejeitando o homem o tempo todo, que nós somos vermes, miseráveis, pobres, pecadores, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmão. Eu estou fazendo esse contexto para você entender, hoje você como igreja, você que já é igreja do Senhor, existe uma responsabilidade que está sobre os seus lombos, assim como teve na vida desses homens. Só que existe uma diferença muito grande. E nós vamos chegar lá. Então, olha só o que é que o texto diz. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14, por favor. Faz para ti uma arca de madeira, farás compartimentos na arca, e a betumerás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. E desta maneira farás 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados da sua largura, 30 côvados da sua altura. Passa o 16. Eu quero chegar... 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirirá. 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. O que é que Deus está falando aqui, irmão? Que ele queria continuar o plano dele de salvação a partir dessa família. Quando Deus olhou para Noé, ele viu graça em Noé. Ele viu favor em Noé. Então, quando ele olhou para Noé, ele disse: olha, faz essa arca, coloca a tua família dentro. Ele diz por detalhes como que seria essa arca. Ele diz: coloca a tua família dentro. A partir de vocês eu vou começar um novo povo, uma nova história. Noé fez, nós sabemos a história depois, quando ele encontrou terra, mas Deus deu continuidade por meio dele, nessa missão, irmão, de alcançar as pessoas, de alcançar o ser humano, de trazer o homem para perto dele, entende? Você consegue perceber que em nenhum momento Deus rejeita ou diz que não tem interesse no homem? Ei, irmão, você é tão precioso para Deus. Se você tivesse uma convicção plena de como você é valioso por Deus, você ia valorizar tantas coisas, irmão. O teu levantar, o teu deitar, a tua alimentação, por mais simples que seja, mas está lá na tua mesa. Porque o teu pai, ele te dá a condição, ele provê para você todos os dias. Isso é dar atenção a nós, irmão. Estão comigo? Amém. E ele não para por aí. Quando a gente vai lá para Êxodo 33, no verso 35, na verdade, Gênesis capítulo 12, primeiro, por favor. Eu estou fazendo aqui essa trajetória para a gente chegar em um ponto. 12:1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando a gente lê esse texto, eu não sei se você já leu sobre a vida
da família de Abraão, os pais de Abraão, eles não adoravam a Deus, irmão. Eles adoravam deuses pagãos. Sempre que eu vejo esse texto, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vejo um cuidado de Deus com Abraão. Por mais que fosse o pai dele, Deus tinha um cuidado que Abraão não viesse se envolver naquele ensinamento pagão. Deus viu graça em Abraão, Deus viu favor em Abraão, Deus viu potencial em Abraão, Deus viu Abraão um homem com o coração voltado para ele, além de ter sido criado no meio de uma família pagã, e Deus, para proteger e para continuar o plano, ele sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, tu vai para a terra que eu vou te mostrar. Rapaz, a gente não vai ver nenhum questionamento de Abraão, concorda comigo? Não tem nenhum questionamento de Abraão, mas como assim, Deus? O que é que tem para mim lá? E a minha família? A gente vai comer o quê? Onde a gente vai morar? Não teve. Teve uma obediência, entendendo o plano de Deus, irmão. Amém? Abraão falhou na estrada, falhou. Falhou, se arrependeu, pediu perdão, Deus deu continuidade, o filho da promessa nasceu e o plano continuou. Amém? Depois você vai ver Deus levantando Moisés. Moisés foi criado no meio de um povo que não era o dele. Quando ele era crescido, ele estava lá passeando no meio onde o povo dele era escravizado, olhando aquela situação, algo chamou a atenção nele, ele foi querer lá impedir algo, ele acabou matando o egípcio. Quando ele mata esse egípcio, ele foge, porque de repente, em um outro momento ele vai, está lá o seu povo brigando entre si, ele vai falar, o povo vai fazer com a gente o que tu fez com o egípcio. Ele ficou com receio, com medo, fugiu. E lá onde ele estava, depois de 40 anos, o Senhor aparece para ele numa sarça, dando uma missão. Qual era a missão? Vai libertar o meu povo? Irmão, é interesse de Deus libertar o povo. É interesse de Deus libertar o povo. Amém? Ainda existem pessoas nos nossos dias, no pleno século 21, que ainda não ouviu falar de Jesus, irmão. Tem lugares que não sabem quem é Jesus. E Deus conta conosco, ou indo, ou contribuindo para alguém ir. Porque missão não é só a gente estar orando pelos missionários, não, irmão. Missão envolve ação de quem vai e de quem contribui. Tem muita gente no campo onde o evangelho é proibido, onde pessoas são mortas. Pastores sendo mortos, famílias sendo mortas, decapitadas, porque decidiram honrar o Senhor e pregar e levar esse evangelho. Então tem muita gente ainda achando que Jesus é um intruso. Tem gente que está morrendo pelo evangelho. Se você não pode ir, irmão, contribui, não só com as tuas orações. Procura alguém, procura a agência de missão da tua igreja. A gente ainda não, nós não temos ainda uma agência missionária nessa igreja, mas vai ter. Vai ter, porque eu vou instigar isso. Irmão, nós estamos aqui hoje porque um dia, no meu caso, um dia alguém falou de Jesus para você. Você não estava dormindo e de repente acordou. Se alguém nasceu aqui num berço cristão, glória a Deus pela sua vida. Mas eu sei que tem gente que não. Eu sei que tem gente aqui que alguém falou de Jesus, o Espírito convenceu e por causa disso você está aqui hoje. Eu sou uma pessoa assim. Não nasci num lar cristão, alguém falou de Jesus para mim, eu acreditei, o Espírito Santo me convenceu disso e eu estou aqui hoje. Ei, irmão, eu não sou egoísta ao ponto de querer só isso para mim. Eu fui alcançado, tá bom demais, o resto vai para o inferno. Não, querido. Isso é ser egoísta. Pensar só em si é ser egoísta. Deus, quando enviou o seu filho, era um filho, mas ele pensou em muitos. Ele pensou em muitos. E por que eu tenho que pensar em mim? Apenas em mim? Estão comigo? Então essa é uma missão que ainda está acontecendo. Não é uma missão que já acabou. Moisés foi lá, conversou, voltou, fez aquilo que Deus disse, libertou o povo.
Mas o povo ainda era desobediente, o povo era rebelde, o povo não queria, sabe, se render 100% a Deus. Mas mesmo assim Deus não desistiu. Rapaz, eu não sei você quando lê sobre o pessoal do povo, o povo hebreu. Mas eu leio às vezes sem querer eu falo, mas parece um cascudo. Por tanta rebeldia, por tanta desobediência, Deus provendo o tempo todo maná, a água da rocha, abrindo o mar, alimentando, a roupa não envelhecia, os calçados também não, provisão o tempo todo e o pessoal reclamando. Se um de nós aqui fôssemos Deus, tinha matado todo mundo já. Dizem, graças a Deus, que eu não sou Deus. Aleluia! Deus continuou, irmão, a missão por meio dos homens. Quando você vai ler o livro de Lucas no capítulo 9, nós vamos chegar em Jesus Cristo. Lucas no capítulo 9, salvo engano, versículo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 1, deixa eu ver se é 6. Deixa eu ver se eu fiz a anotação errada. Não é esse texto não. Só um minutinho. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Diz assim, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Para aí só um instante, agora eu me lembrei de Maria. Uma vez, muitos anos atrás, eu estava trabalhando em um certo local, aí tinha uma pessoa que chegou, tinha recebido um diagnóstico, não sei por que eu estou falando isso, mas alguém precisa ouvir. Aí tinha uma pessoa que estava com diagnóstico de câncer. Aí ela chegou, um médico disse para ela que ela tinha alguns meses de vida. Eu trabalhava na área de limpeza, estava varrendo, eu estava diante de um altar que os nossos irmãos católicos, eles gostam muito, né? Aqueles altar para Maria e tudo mais. Aí eu estava varrendo em frente, aí a irmã chegou, disse assim, irmão, estou chocado e tal, recebi um diagnóstico aqui. Aí eu falei para ela a palavra, Isaías 53, Jesus levou sobre si aquela coisa toda, ela começou a pegar junto com a fé dela e com Deus. Aí daqui um dia eu estava no mesmo canto limpando, a mulher chegou com uns documentos na mão e disse, irmão, cheio de alegria, irmão, eu preciso lhe mostrar aqui e tal. Eu digo a ela, eu fui curada do câncer, Deus me curou e tal. Ela puxou aqui os documentos, estava lá o documento dizendo que ela estava curada, e ela estava tão alegre, disse assim, irmão, estou saindo agora. Ela levou os documentos para ir mostrar ao médico, mostrou o médico, me mostrou e disse, agora eu estou saindo para ir mostrar, dar o testemunho na minha igreja. E eu fiquei feliz com aquela mulher. Aí, irmão, de repente, uma pessoa católica, ela disse assim, eu amo todo mundo, irmão, amém? Não existe inimizade entre nós. Existe segurança doutrinária bíblica. Eu não posso odiar ninguém, nem ninguém pode me odiar. Senão não vai para o céu. Então, a pessoa chegou e disse assim para mim, por que vocês odeiam Maria? Vocês crentes aí odeiam Maria. Parece que na época teve um caso de uma pessoa religiosa que chutou uma imagem. E eu acho isso ignorância mesmo, irmão. Não precisa disso. Ninguém precisa se degladiar entre ninguém. Amém? A gente fica com o que a palavra de Deus ensina e ponto. Aí a pessoa foi agressiva comigo com a forma de falar. E eu disse, olha, você nunca me viu na minha vida. Eu nunca lhe vi na minha vida, você nunca me viu, e você disse que eu tenho raiva de Maria. Como assim? Já mudei logo o astral dela. Aí eu disse assim, muito pelo contrário,
Eu louvo a Deus por Maria. Que diria de nós se não fosse Maria ter engravidado de Jesus? Que diria de nós se o Espírito Santo não tivesse colocado Jesus Cristo no ventre dela? Não, irmão, não tenho raiva de Maria, não. Agora existe uma diferença muito grande entre Maria e Jesus. Aí Deus me deu uma revelação na hora, assim, na verdade uma ilustração. Eu disse, né, na época que o jogador fenômeno Ronaldo estava no auge, ele era muito adorado, muito venerado por todo canto, todo mundo era a camisa do Ronaldo, só queria a camisa número 9, era Real Madrid, era não sei, cortava os cabelinhos igual, queria deixar o dente ficar grande, rapaz, obrigado, era um negócio sério, aí veio para mim isso, aí eu disse assim, você já ouviu falar de Ronaldo, fenômeno, aquele jogador, que tem um cabelinho assim, e o dentinho assim? Sei quem é. Aí eu disse, me diga uma coisa, ele tem mãe, não tem? Com certeza. Mas a mãe dele não é adorada, venerada por causa dele. Teve ele, mas não é adorada e nem venerada por causa dele. Por quê? Porque quem traz satisfação para o povo, para o mundo, é ele. Ele é um suposto herói para esse povo. Rapaz, quem tem Ronaldo Fenômeno no time que torce, meu irmão, tem tudo. Entende? Eu trouxe esse argumento da parte de Deus para ela. Eu disse, minha irmã, eu amo Maria. Ela está no céu com certeza. O texto está dizendo aqui, ó. E vindo um anjo até ela, diz, salve agraciada, abençoada, bendita entre as mulheres. Deus não ia escolher qualquer pessoa para ser a mãe do Salvador, não, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela não morreu na cruz por mim. Estão comigo? Isso não é ofensa, irmão. Isso é entender o que a Bíblia diz. Maria tem o seu lugar com Deus, mas não morreu por mim, não derramou sangue por mim. Essa é a diferença. Eu disse para ela, quem é digno da minha adoração? É o Senhor. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele que derramou o sangue por mim. Então, Deus escolheu ela para dar a luz ao Salvador, continuar a missão. Salvar o que havia se perdido. Estão comigo? Amém. Simples assim, não precisa eu chutar imagem, ninguém precisa me chamar de ladrão. Porque é assim, as pessoas, os ignorantes, os sem entendimento, né? Eles querem se degladiar com as pessoas. Ei, irmão, um dia eu fui ignorante, mas quando a revelação chegou, a ignorância vai embora. Sem precisar brigar com ninguém. Eu não estou dizendo que você tem que engolir, o que eu estou dizendo, você pode conferir tudo que eu falo pela palavra de Deus. Se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu? Não tenho esse poder. Só Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estão comigo? Então Jesus foi o homem que Deus, o Filho que Deus escolheu para continuar a missão. Nós conhecemos a história. Jesus veio, quando ele chegou já adulto, estava ali João Batista batizando no Jordão. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou arrependei-vos porque se aproxima o reino de Deus. E já existiam profecias a respeito de Jesus. Isaías falou sobre Jesus. O Salvador ia vir. E quando ele estava adulto, depois que ele sai daquele momento dele de tentação, vai para o Jordão, João Batista vê, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, irmão, Jesus ele era tão cumpridor daquilo que o Pai colocou para ele fazer, que quando ele chega diante de João Batista reconhecia uma unção acima dele, em Jesus, que ele diz, rapaz, eu não sou nem digno de tirar as tuas sandálias. E Jesus, com uma precisão na missão de Deus, ele diz, olha, você precisa me batizar, porque precisa se cumprir uma profecia. Essa palavra precisa se cumprir. Me batize. O Salvador ali, entendendo a missão de Deus, para que se cumprisse, para que se desse continuidade. Jesus é batizado, sai, começa a ensinar os seus discípulos, começa a ser perseguido. Nós conhecemos a história, não tem como eu falar tudo aqui, o tempo é muito curto.
E nós vamos ver Jesus chegando na cruz, irmão. Sabe, para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por toda a humanidade. Sabe, para morrer por... Quem vê muitas vezes pessoas drogadas na rua? Seja sincero comigo, é bonito de ver, irmão. Rapaz, eu vejo às vezes pessoas que eles são usuários de pedra de crack. Rapaz, me dá uma coisa tão ruim. Porque nenhum animal é digno de viver daquele jeito ali. Tem pessoas, irmão, que ignoram assim, como se aquilo ali fosse a escória do mundo. Mas Jesus morreu por aquele ali também, irmão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar em alguns ambientes e ver pessoas, mulheres muitas vezes bonitas, bem parecidas, se vendendo. Ou homens que, por alguma razão, quiseram se transformar, querendo mudar a sua própria natureza. Jesus morreu por esses aí também, irmão. Jesus morreu por esses aí também. Então nós não podemos ignorar essas pessoas. Se alguém não for naquelas pessoas falar de Jesus, meu irmão, é possível que elas, de fato, vão ser direcionadas ao inferno. E sabe de uma coisa bem forte, bem rema no nosso coração? Deus sabe de todas as oportunidades que eu e você temos de falar dele para alguém. Você não vai ser inocente diante de Deus. Uma coisa é você nunca ver, outra coisa é você ver, ter a oportunidade de falar e não falar. Pessoas podem ir para o inferno se você não falar. Está ao nosso alcance. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui hoje e ir lá para a Europa, não. Tem gente lá trabalhando, irmão. Vão mais pessoas. Mas começa pela tua adjacência, irmão. Começa pela tua vizinhança. Tem pessoas precisando ouvir de Jesus. Às vezes tem pessoas que acham que não faz efeito, mas faz. Um simples dizer que Jesus ama você já pode fazer uma grande diferença na vida de pessoas. Jesus fez a missão, continuou, foi para a cruz, não se rendeu na cruz. Era tudo que o diabo queria, que Jesus negasse o Pai, porque negando o Pai acaba a missão. Ei, meu irmão, Jesus era o plano de Deus para a humanidade, depois de Adão. Não é que Deus não tivesse mais... Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Estalar de dedos. Mas ele enviou o seu filho. Tudo que ele tinha de mais precioso. A Bíblia fala de Jesus como unigênito, mas quando ele ressuscita dos mortos, ele é primogênito. Eu não sei qual é o gênito que você é, mas você é um gênito. Porque ele é o primogênito. Então não é agora mais fala só de um, fala de muitos. E nós estamos inseridos nesse muito. Jesus foi para a cruz, não negou, foi blasfemado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os seus discípulos. Nós vamos ver isso no livro de Atos, ou até mesmo em Marcos, no capítulo 16, que é um dos textos mais chaves que nós utilizamos para falar de missões, de evangelismo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê. Se for batizado, será salvo. Aquele que não crê, não está falando, não é aquele que não é batizado. É aquele que não crê, será condenado. Tem muita gente que fica nessa historinha, não é batizado, vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. Batismo é um mandamento, Jesus batizou. Mas não é o batismo, não é a condição que vai te deixar fora do céu. É crer, é fé no Filho de Deus. Ele ressuscitou, morreu no meu lugar. Eu aceito como meu Senhor. Isso é fé e te leva para o céu. Então Jesus fez isso. Não negou. No Getsemane nós conhecemos a história. Tinha uma vontade, mas Pai, a tua vontade permanece. Porque missão, compromisso com o Pai. Ressuscitou, apareceu para os discípulos, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vocês vão beber coisas mortíferas, não vão fazer mal a vocês, pisarão sobre serpentes, escorpião, mal algum vai suceder, sabe? Jesus começou a delegar a sua igreja, e nós vamos ver isso no livro de Atos.
Jesus continua dizendo, antes de ser assunto ao sal, olha, permaneçam nesse lugar, porque eu vou salvar vocês, mas não apenas vou salvar, eu vou revestir vocês de poder. Porque para vocês irem, vocês precisam de uma ferramenta. Eu não vou mandar, estou usando a versão Rodrigo Rocha, eu não vou mandar vocês de qualquer jeito. Eu vou encher vocês de poder, vocês vão ser as minhas testemunhas. Eu vou encher vocês do Espírito para vocês serem as minhas testemunhas. Testemunhas no original é mártires. Precisa eu dizer que é mártires? Todo mundo sabe o que é mártires? É alguém que morre por uma causa, né? Os discípulos, muitos deles, os apóstolos, muitos deles foram mártires, decapitados, partidos no meio, não negaram a fé. Encheram esses homens de poder, esses homens começaram aquilo que nós chamamos a história da igreja primitiva, foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas e foram pelo mundo pregando o evangelho, irmão. E a igreja ia crescendo, a igreja ia se desenvolvendo, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, não faltava nada para ninguém, eles entendiam qual era a missão do Pai, eles entendiam que andar em amor era tudo. De repente aparece um homem chamado Saulo de Tarso, indignado com a missão de Jesus, começa a perseguir os cristãos, querendo parar a missão de Deus. Sabe, aí tem um momento na história, você conhece, Atos 9, o próprio Jesus de Nazaré, aparece para ele, depois dele ter perseguido cristãos, consentido com a morte de Estevão. Jesus aparece para esse homem e pergunta, por que você me persegue? E ali ele entende, seu Cláudio, que era a voz do chefe, daquele que ele perseguia. Está indo aqui. Daquele que ele perseguia. Quando ele entende que ali é Jesus Cristo, ele se rende à missão. E agora ele se torna um missionário daquilo que ele perseguia. Agora tudo aquilo que ele fazia se vai contra ele. Só que agora ele entende, Orion, a causa. Ele entende agora qual é a causa. Sabe, agora ele vai pagar um preço. Sabe, quando a Bíblia vai falar de sofrimento para nós, não é um sofrimento que muitas pessoas pregam, né? Ah, meu irmão, eu estou carregando uma cruz, meu filho é a cruz que Deus me deu. O filho dá trabalho e diz que é a cruz que Deus deu. Não, a Bíblia não fala desse sofrimento que o filho é uma cruz que Deus deu. A Bíblia fala de um sofrimento que o justo vai passar por causa do Evangelho. Perseguição. Leia o livro de Atos, meu irmão, você vai ver o apóstolo Paulo. Quando ele fala daquele espinho da carne, ele fala exatamente sobre isso. Perseguição, naufrágio, açoites, prisões. Por causa de quem? Do Evangelho. Aí tem pessoas por aí dizendo assim, rapaz, a Bíblia diz que bem-aventurados os perseguidos. Onde é que está isso, irmão? É porque o meu chefe está me perseguindo na empresa, o meu amigo só vive me perseguindo, aí diz bem-aventurados os perseguidos. Aí onde é que está isso? Inventares de... A Bíblia não fala isso, meu irmão. A Bíblia fala de um sofrimento do justo quando você é perseguido por causa do Evangelho. Não é por causa do amigo que persegue. O amigo que persegue, você tem que conversar com ele e chegar numa conclusão. Tem alguma coisa contra mim, meu irmão? Vamos resolver isso aqui agora. Mas não usar o Evangelho para falar sobre essas coisas. Estão comigo? Então, essa missão não para. Paulo dá continuidade na missão. E a igreja vai fazer a missão de levar o Evangelho. Paulo é assassinado, é decapitado. E ele fala que nada vai separar ele do amor de Deus. Certo de que essa missão vai ser cumprida. Sabe, irmão, esse evangelho se espalhou pelo mundo todo, chegou até nós aqui. Começaram lá, desde aquela palavra que eu li no início. Olha, eu vou pôr inimizade entre você e o filho, a semente da mulher. E nós vamos ver como eu fiz essa retrospectiva rapidamente. E não acabou, meu irmão.
Jesus foi assunto ao céu, ressuscitou, está à destra do Pai. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Estamos revestidos de poder. Agora eu te pergunto, para que esse poder? Para ser testemunho, levar o evangelho às pessoas que estão precisando. Tem muita gente perdida, meu irmão, sem nenhuma perspectiva de vida, achando que não tem mais jeito, achando que Deus rejeitou, que Deus não quer, quando na verdade são elas que têm rejeitado o Senhor, esperando por mim e por você, irmão. Levar uma palavra. Sabe, esse casal, eles vieram só com uma palavra, entendendo, enfrentaram, foram muitas vezes criticados. Mas você não vai ver na história do nosso ministério ele buscando tomar satisfação com ninguém que o criticou. Quando alguém vinha dizer para ele tomar uma decisão, ir atrás na justiça de fazer alguma coisa, ele, não, irmão, vamos orar por eles. Ele partiu para o Senhor, mas tem um povo, irmão, aqui com essa visão de alcançar o perdido, de alcançar aqueles que ainda estão sem salvação. Tem muita gente nossa no meio desse mundão aí, meu irmão, levando o evangelho. Você tem essas formas que eu falei, ou você investe, ou você vai. Só as orações não são suficientes, são ótimas, são preciosas, mas é necessário ir. Alguém precisa ir. Eu fui alcançado, na época, por um jovem que decidiu ousar e crer nisso, nessa missão. Quando ninguém dava nada, ele acreditou. Muitas vezes brigou com a própria família, porque a família dizia que eu era uma pessoa que não tinha jeito, que não queria Deus, que estava fazendo hora com a cara daquele rapaz. Mas ele não desistiu, irmão. Eu sempre digo, rapaz, quando aquele cara falava para mim, um dia eu vou trazer ele aqui, irmão, para vocês verem a pessoa que me ganhou para Jesus. Ele ainda não foi arrebatado, não. Mas quantas vezes, irmão, eu enganei assim aquele jovem no sentido de, quando ele me encontrava para falar de Jesus Cristo, ele falava de um jeito tão gostoso, irmão. Era tão amável a forma dele que eu ficava extasiado. Mas quando ele não estava presente, que eu sabia que ele vinha, cliente também, né, o bicho velho ficava influenciando, eu queria sair antes que ele chegasse. Mas Deus era tão bom que quando eu estava montando a bicicleta, ele chegava. Aí eu voltava a bicicleta. E falava de Jesus para mim. Me discipulou, Arnaldo, sem eu nem ter ainda me convertido, falando de o material de discipular, sem eu nem ter me convertido, crendo, já me vendo lá na frente, já me vendo um crente, já me vendo uma pessoa salva. Isso é fé, irmão, é acreditar na missão. Por 3 vezes eu tentei ir à igreja, ele me convidando. Um dia eu acho que eu vou escrever um livro, irmão, para contar essa história. Tem um título de um livro que vem muito no meu coração, Ronaldo, que é Das Trevas para a Sua Maravilhosa Luz. É um título que Deus me deu e eu acredito que eu vou escrever esse livro. Por 3 vezes, esse jovem foi na minha casa, minha mãe já tinha 7 anos orando, eu já contei essa história, mas tem pessoas novas aqui. Seja bom que ouva, né? Ouça. E durante 3 vezes ele foi na minha casa, vamos para a igreja. E eu querendo ser aquele cara muito, né, decididão, não, eu vou sozinho e tal, deixa comigo. Tô lá, terça-feira, tô lá. Terça-feira, caminho da igreja, perto da igreja, vozes. O que é que você vai fazer aí? Aí não é o teu lugar não, cara. O teu lugar é aqui. Aí abre aquela imagem, né? Os bares, as curtições, prostituição. Aí eu, pertinho da igreja, volto para casa. Quando chego em casa, rapaz, o que é que eu vim fazer aqui? Estava na porta da igreja, vi o rapaz lá afinando violão. Quarta-feira ele na minha casa, te esperei, foi muito abençoado, tu disse que ia. E eu disse, rapaz, eu fui. Eu cheguei lá na porta da igreja, eu vi até você afinando violão, estava com a camisa tal? Era.
Ele, pode deixar, quinta-feira eu vou te pegar lá. Eu disse, não, quinta-feira eu vou. Pode deixar, não precisa me pegar não, rapaz, eu estou bem e tal. Quinta-feira eu cheguei na porta da igreja, a mesma coisa, pertinho da igreja. Você vai fazer o que aqui? Que não é o teu lugar não. Só me lembro de Jesus, né? Tá vendo esse reino aí, ó? Todo esse reino eu te darei se tu se prostrar e me adorar. E de repente eu voltei, cheguei em casa, rapaz, sem entender, na porta da igreja era só um passo. Sexta-feira ele estava lá em casa, rapaz, te esperei, foi muito. Tu disse que ia, rapaz. Ele falava assim, manso. Aí eu disse, cara, eu fui, meu irmão. Aí expliquei para ele a situação. Assim, assado, cheguei na porta da igreja e voltei. Ele, cara, pô, deixa domingo eu te pegar para não acontecer isso, cara. Deixa domingo eu te buscar. Não, eu vou, domingo eu vou, vai dar certo. Domingo vai... De domingo não passa, não. E eu achava que ele já pensava antes, que eu estava mentindo para ele. O negócio estava dizendo que ia e não ia. Foi domingo, eu cheguei lá, me arrumei todo. Quando eu chego na porta da igreja, aquela coisa, tu é teimoso mesmo, né? Eu já te falei que o teu lugar não é aqui. Rapaz, minha cabeça parecia que ia explodir. De tanta pressão. Parecia que existia assim, um chumbo nas pernas para mim não andar em direção da igreja. Estou falando isso literalmente, irmão. Não estou tirando nada da minha cabeça, não. Alguém precisa ouvir isso? E quando eu cheguei na porta da igreja, que eu queria entrar naquela porta, parecia que minha cabeça explodiu. Eu acho que ali ia ser o último dia da minha vida, se eu conseguisse passar daquele portal. Mas quando eu passei naquela porta, irmão, eu busquei força de onde não tinha. Mas quando eu passei daquela porta, parece que assim, veio, pum! Pessoas, opa, tudo bem, chega aqui, sente aqui e tal, você quer água, olha o banheiro é ali e tal e tal. Rapaz, um tratamento diferente que não tinha no mundo. Ouvi a palavra, a ministração da palavra todinha, eu sabia que aquela igreja estava como aqui, lotada. Todo mundo recebeu aquela palavra, mas eu tinha certeza que algo específico era para mim. O homem fez o apelo, né? Alguém aqui essa noite deseja entregar o seu coração para Jesus, levante suas mãos, nós queremos orar por você. Rapaz, era tempo que eu queria fazer isso, ó, desde a hora do louvor, estava só esperando a hora. Levantei as mãos, vim aqui, queremos orar pela sua vida. Eu sabia de oração, sabia de Bíblia. Vou andando naquele corredor bem largo, dizendo, Senhor, oh Deus, eu estou indo receber aí como esse homem está falando, loucão. Estou indo receber esse homem aí, como ele aí está dizendo. Pode ser que quando eu saia daqui, eu andava desse jeito. Pode ser que quando eu saio daqui, eu volte a fazer as mesmas coisas. Mas eu quero dizer para você, Deus, vou desistir de você não. Foi a minha oração, irmão. A igreja se derramou em lágrimas. As pessoas foram abraçar a minha mãe por causa das intercessões, alegres, felizes. Eu digo para você, essa mesma oportunidade que foi me dada e que eu abracei, é para todo mundo hoje, irmão. Falta pessoas para falar de Jesus, está faltando é isso. Sabe, confiar que pode mudar. Toda vida que eu olho para esse cara que me ganhou, rapaz, para Jesus, eu digo, rapaz, se não fosse você e Jesus, que seria de mim hoje? Por onde eu vou, essa mesma história que eu estou contando agora, eu conto do mesmo jeito. Para qualquer pessoa. Então, irmão, só depende de nós. Existe um povo querendo ser alcançado. E você precisa fazer alguma coisa. A nossa igreja tem um ministério agora de evangelismo. Você precisa se envolver. Nós estamos fazendo algo. Nós não queremos que ninguém se perda, assim como Jesus não quis. Nós vamos tirar o máximo de pessoas das garras de Satanás. Porque ele já é um adversário vencido. Ele não desiste, mas ele é vencido. Amém? Eu quero concluir essa palavra, após nós vamos tirar uma oferta missionária, mas eu quero, antes disso, fazer um apelo, que já convidar os ministros de música. E sabe, da mesma forma que você está ouvindo essa ministração hoje, você que está aqui, que talvez ainda não tenha entregado seu coração para Jesus, ou de repente você esteja afastado por alguma razão. Meu irmão, não quero nem saber qual é a causa que você se afastou de Jesus. Não me importa isso. O que me importa é se você hoje deseja mudar a sua vida, o curso da sua vida hoje. Deus quer alcançar a sua vida hoje. Então, se você está aqui nessa igreja hoje, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, ou está afastado, eu quero que você me dê um sinal, eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Não sai daqui da mesma forma. Não sai daqui da mesma forma. Deixa o Espírito Santo te mudar hoje. É Ele que tem esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Me dá só um sinal.
Eu quero orar por você. Não importa o teu erro, o teu pecado, pouco me importa isso, meu irmão. Jesus não olha para isso, ele olha para um coração sincero e contrito. A Bíblia diz que ele não despreza. Um coração sincero e contrito, ele não despreza. Você já entregou seu coração para Jesus? Não. 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 O senhor deseja entregar o seu coração? Você já entregou o seu coração para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém deseja fazer isso essa noite? Ir para o Senhor? Tem alguém aqui com algum problema de enfermidade que nós possamos orar por você? Queremos alcançar o seu coração, a sua vida, com cura, com saúde. Oração. Qual é o tipo de oração que você quer receber? Reconciliação? Vem aqui, vem. Quero orar por você. Você pode ficar de pé? Ei, irmão, tem mais alguém aqui? Não perde sua oportunidade. Pode ser a última da sua vida. Deus está me falando algo aqui. Pode ser que seja a última da sua vida, meu irmão. Você não vai ser inocente diante de Deus. Chambraba sumbre quembra manda ras. Oh, Ramanda, tem que você faz um pouquinho para cá. Olha aí, gente. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Oh, aleluia, Deus. Pode vir para cá, por favor. Pode vir para cá, ó. Temos 3 vidas, irmão. Ei, Satanás não tem poder sobre a vida de vocês. Satanás não tem poder sobre a sua vida, Sorato. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Cristo, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus. Você consegue compreender isso? A vontade do diabo era realmente de tragar a vida de vocês. Estava no plano do diabo tragar a vida de vocês. Mas estava no plano de Deus a redenção. Estava no plano de Deus a salvação. Estava no plano de Deus resgatar o que havia se perdido. Ei, nenhum será perdido. Levanta a mão de vocês. Eu vou fazer uma oração, vocês vão repetir. Eu vou orar por vocês depois. Diga assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões, e decido hoje refazer a minha aliança com o Senhor e nunca mais retroceder, porque em Ti é o meu lugar. Eu me arrependo, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Escreve o meu nome no livro da vida e de lá não deixa nunca mais sair. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar o teu filho essa noite, Deus. Que ele fique firme nos teus caminhos, Senhor. Que ele não olhe para a direita, para a esquerda, mas ele permaneça firme, entendendo a tua vontade para a vida dele. Como ele declarou: escreve o seu nome no livro da vida e de lá não tira nunca mais. Eu repreendo toda a influência de Satanás, toda a influência das trevas, não tentando lhe convencer mais. Em nome de Jesus, seja salvo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o teu filho Sorato, Deus. Pai, que ele tire força da onde não tem, para permanecer firme no Senhor.
Se quiserdes me ouvirdes, orato, comereis o melhor dessa terra. Uma terra preparada para você. Uma terra preparada para você. Você não precisa mendigar o pão. Você não precisa ser escravo de Satanás. Ele é vencido, ele é derrotado. Eu declaro em nome de Jesus você sendo livre agora. Agora, em nome de Jesus, seja livre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro salvação sobre a tua vida. Libertação plena, completa. Nunca mais servindo ao diabo. Em nome de Jesus. Vícios em nome de Jesus caiam por terra agora. Vontades carnais caindo por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro você livre. Livre para servir o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a vida dela salvação, libertação, libertação. Todo espírito que não é teu, Pai, em nome de Jesus, agora, batendo em retirada, seja agora cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito de Deus. Salvação sobre ela, Pai, salvação sobre ela. Nunca mais a sua vida sendo a mesma. Desejo e vontade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Obrigado, Pai. Mais 10. Levante suas mãos ao Senhor. Seja grato a Ele. Renda graças a Ele. Existe uma unção. Existe uma unção que está repousando sobre a sua vida. Existe uma unção profética que está repousando sobre a sua vida. Deus está dizendo para você hoje: mergulhe nessa onda do profético. Deus tem levantado você como um profeta para essa geração. Deus está lapidando. Deus está trazendo sabedoria, conhecimento, entendimento a respeito daquilo que Ele tem te chamado para esse tempo. Não mergulhe em outras coisas. Mergulhe no profético. O ofício que o Senhor tem para você é o ofício profético. E Ele está começando pela oração. Ele está começando pela oração. Isso, levanta as tuas mãos. Não fica de qualquer jeito nesse ambiente. Tem mais alguém aqui, irmão? Tem mais alguém aqui que precisa dar um passo para Jesus? Não deixa para depois. Nós já estamos quase concluindo essa reunião. Você não pode deixar para depois. Não se envergonhe. Não tenha vergonha. Cadê você? Cadê você? Deixa eu orar pela tua vida. Cadê você? Cadê você? Deixa eu orar por você. Não sai daqui da mesma forma. Chora pra mandarás. Bro mandará candere bra mandará braba xederere. Robra braba xederere. Anda, Claudiane. Há um tempo novo para vocês, uma estação nova.
Ei, nessa estação nova, vocês vão avançar tão velozmente, que vocês não vão compreender. Mas o que Deus está dizendo para vocês hoje: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Sabe? Mergulha nesse tempo que vocês têm. Oh, Senhor, muito obrigado por esse casal poderoso, abençoado, Pai. Muito obrigado pela vida deles. Chegando, somando, servindo, Pai. Tu